Eu sou a doutora Rosana Oliveira, eu trabalho com endocrinologia e nutrologia e neuromodulação, que é o que a gente está trazendo aqui, que eu falo assim, que é sempre pacote completo, que dá um pouquinho de cada coisa bem feito, dá um resultado muito maior que eu deixar para fazer muito de uma coisa só. E hoje a gente está aqui, eu e a Karina. A Karina é a gerente comercial da clínica, que só foi contratada porque ela já tinha feito neurofeedback, senão não tinha contratado, tá? E nós vamos falar, porque quando a gente fala de neuromodulação, parece que é uma máquina só, que é uma coisa só. E a gente tem dentro... Vamos quebrar esse tabu? Vamos quebrar esse tabu. Dentro da neuromodulação, a gente tem várias formas de... É a mesma coisa assim, de falar assim, eu tô com vontade de comer um doce. Não, doce é tudo doce. Não, tem pudim, tem manjar, tem mousse, tem soufflé. Aí a pessoa fala assim, eu vou te dar um doce de abóbora. Fala, pô, não é um doce de abóbora que eu queria. Exatamente. E a neuromodulação dentro, porque é uma prática biológica, é uma prática médica também. É que, infelizmente, no Brasil, os médicos ainda estão um pouco lentos em absorver por achar que a neuromodulação só funciona para neurologia e psiquiatria. E o nosso, eu posso dizer o meu, porque eu ainda sou a única endócrina na América do Sul, unindo endocrinologia com neuromodulação, que o nosso sucesso hormonal, seja emagrecimento, seja menopausa, ele vem porque alinhou a parte elétrica cérebro com os hormônios, com o metabólico. Então, o que a gente tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, quando a gente fala assim, vamos fazer um mapeamento para saber o que está acontecendo nesse cérebro, tá? A máquina que a gente chama o EEG, né? Ou o famoso neurofeedback, que a gente coloca um capacetinho, uma touquinha e vai vendo região a região do cérebro. Isso também, embora seja do diagnóstico, isso é uma maneira de neuromodulação. Vamos lá, mapeamento. Mapeamento. Né? Vamos tirar essa dúvida. O que é o mapeamento? Quando a doutora prescreve. Aí a pessoa vai passar ali comigo, né? E aí a gente vai fazer esse mapeamento. A gente vai colocar os eletrodos ali e eu vou buscar nas ondas vários pontos da cabeça dela, tanto na parte das ondas altas quanto das baixas. A gente vai realmente mapear para vocês entenderem e colocar esses pontos, e você vai fazer algumas atividades induzidas ali. Eu vou estar te acompanhando, vou estar trocando esses pontos e te induzindo e fazendo com que o seu cérebro trabalhe durante esse período. Para saber como é que ele está funcionando. Exatamente. Ou seja, não vai ficar nenhuma área do cérebro sem ser mapeada. E totalmente não invasivo. Não tem nada de invasivo, não leva choque na cabeça. Não, tá? É super simples, tranquilo. Exatamente. E rápido, né? E aí, posteriormente, isso vai para uma devolutiva, que aí o paciente volta com você. Vai passar comigo de novo, que eu vou mostrar. Porque tem a máquina, ela é tão perfeita, a tecnologia ligada à saúde, que aquilo que a gente vê lá em onda cerebral, né? Ela tem uma tradução, que eu falo que ela passou em ondas, ela passou para o português. Mas eu descrevo tudo que tem nesse mapeamento. As ondas de frequência baixa, frequência média, frequência alta, aonde ela está interferindo, aonde ela devia ter, aonde ela não está tendo, o padrão, até o padrão de como a onda sobe, como a onda desce, a onda da inteligência, que são as ondas gama, como é que está o comportamento dela, o chamado SMR, que é o ritmo sensório motor. Ele tem que ter uma porcentagem de como o meu cérebro tem velocidade. Tem uns cérebros que, tadinhos, a velocidade dele já acabou faz muito tempo. O meu. Então, o meu tava assim. Então, o que acontece? Muitas vezes é tão... E assim, em espanhol tem um ditado que eu acho fantástico, que é assim, diz que o diabo sabe mais porque ele é velho do que porque ele é diabo. E você vai fazendo tanto mapeamento e vendo tantas... E assim, o mais legal é que são pessoas que eu não conheço, porque nem sempre são meus pacientes já de muito tempo. Então, eu não conheço a história clínica. Aí eu sento e falo, e aí? O que você achou? A pessoa fala pra mim assim, aonde foi que ela pesquisou a minha vida? Eu falo, gente, a maquininha é fofoqueira, não tem jeito. Ela vai
transmitir o que está se passando ali nas suas ondas cerebrais mesmo. E a partir dali você vai ter um diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente vai entrar com os equipamentos que a gente tem. Sim, exatamente. Então a gente quer mostrar hoje para vocês aí um pouquinho de como é a nossa rotina lá, como é a rotina da neuromodulação, neurofeedback, biofeedback, faixa de fotobioestimulação. O que é isso, né? Nós temos, que eu gosto de tudo meio muito, tá? Por exemplo, a memória tá muito ruim porque a gente viu no mapeamento que essa área aqui, que é uma área nobre do cérebro, que é o pré-frontal, não tá funcionando. Então, essa pessoa, ela pode ter um nível de inteligência, de ondas de inteligência gigante. Não tá adiantando. É onde e as pessoas falam assim, fala que você fala pra ela que assim que você melhorar, você vai desbloquear e você vai descobrir o tamanho da sua inteligência, da sua potência. A pessoa falou pra mim que ela não imaginava que ela pudesse ser inteligente. Sim. Eu fiquei ela chocada. falou assim, sempre me achei burra. Sempre me achei burra. E ela tem um potencial enorme que estava o quê? Bloqueado. Aquela pedrinha que eu falei tava lá em cima da corrente elétrica dela e não passa. Não passa. De um jeito bem grosseiro é isso, gente. Não tem. E tem o aparelhinho que é o HEG, que é um que até a gente coloca na testa, eu tenho costume de falar, é NASA purinha, sabe? Você pegou uma máquina lá da NASA e pôs, que daí você estimula mais de perto. Eu tô dando um exemplo. Eu tenho uma insônia. Doutora, as pessoas sabem que o cérebro inflama? Não sabem. Exatamente. Então conta pra eles o que é um processo inflamatório do cérebro, porque isso direciona muito e sai muito nos nossos mapeamentos. Sim. E aí a pessoa fala assim, não é possível, o cérebro não inflama. Eu já ouvi. Sim. Meu amor, o cérebro inflama e a gente desinflama ele lá na clínica. Sim. Porque uma dos aparelhos, que é a fotobiomodulação, que parece uma faixa assim que você fala, nossa, como é que isso consegue chegar nisso aqui? Porque o que acontece? O cérebro, ele não tem algumas barreiras. Então, se eu tenho uma inflamaçãozinha na unha do meu pé, em 24 horas, o sangue que passou por ali, passou no cérebro também. E carregou algumas células inflamatórias dali para lá. A minha unha, o meu pé, cicatrizou. O do cérebro, não. Porque as ondas não estão boas, não estão calibradas. Vamos falar de calibrar, a gente calibra o pneu de carro, As ondas não estão calibradas e eu tô dentro do meu corpo, eu tô sem B12, eu tô sem vitamina C, que é altamente cicatrizante. Então, o meu cérebro começa a trabalhar com células inflamatórias ali. E se vocês procurarem pelos melhores os psiquiatras que nós temos no país, todos eles vão repetir uma coisa, que não há uma depressão mais de mediano a mais intensa em um cérebro que não esteja inflamado. Exatamente. Então, e essa faixa que parece assim tão simples, ela, com a emissão das ondas e das luzes que ela tem, ela desinflama o cérebro. Se ela desinflama o cérebro, o líquido da espinha que a gente fala, o cefalorraquídeo, também está desinflamado. Só que ele anda, não é só no cérebro. Ele vai até o cóccix, ele vai até embaixo. Então, ele está liberando substâncias anti-inflamatórias. Por isso que muita gente faz o tratamento da neuromodulação em relação à fibromialgia. Ele renova né? Como levou o sangue ficou parado ali, porque a pedra tá ali, ele ficou parado ali, então a gente começa um processo de limpeza. Eu falo, nada mais que um detox, né? Portanto que assim, não é só os médicos, tem psicólogo, tem fisioterapeuta. Nós temos dentro do time que a gente tem quem é o maior nome no Brasil sobre ensinar as práticas de neuromodulação, que é a NeuroWork, que é em Curitiba. Nós temos no time todos esses profissionais que falam que é da saúde, todos. Inclusive, nós temos um big de um psicólogo clínico de atletas paralímpicos, que é o Lucas.
E que faz um trabalho fantástico com os atletas aqui de Uberlândia, os atletas do Praia, né? Sim. E a gente vê os resultados. Exatamente. Olha quantas medalhas nós tivemos aqui para Uberlândia, né? Sim. Aqui para o Praia. Exato. Daí a gente tem também o TDCS, que é por estimulação de corrente contínua, que são parece umas coisas até de brincadeira de criança, que eles são compridinhos, assim, umas almofadinhas que a gente umedece e vai também nos pontos, aquilo que o mapeamento trouxe pra gente que não tá bom. Ou seja, a gente fala ano do ICATO, um eu estimulo, o outro eu desestimulo para ter equilíbrio. Então, nós já falamos de HEG, de EEG, que o HEG é o principalmente memória, rapidez para pensar. O HEG libera o fluxo sanguíneo. Aí, você imagina se tá tudo parado. Exatamente. Você começa a funcionar. Por isso que ele é muito usado em pessoas que tiveram AVC, né? Porque tem aquele bloqueio ali pra gente tentar. Não é que o cérebro vai voltar a ser 100% como era, mas para melhorar aquela transmissão. Você sabe o que eu acho importante também, doutora? Você falar para nós para quais sintomas a gente pode utilizar. Porque nós estamos tratando pacientes com menopausa. Sim. Então, você não precisa estar num quadro depressivo ansioso, não só doenças psicossomáticas. Sim. A gente pode falar com pessoas que têm um nível de TDAH, que têm níveis de autismo. Inclusive, a técnica, a prática da neuromodulação de 10 anos para cá ganhou fala por causa do tratamento para os autistas. Daí ganhou assim, uma maior visão a nível internacional. Pois entendeu? Então acho importante a gente frisar para as pessoas o que nós podemos fazer. Sim. Né? Olha, se a gente para pensar que o cérebro é a máquina mais perfeita da Terra, você pode, desde que ele esteja com ondas alteradas, você vai melhorar. Eu vou te dar um exemplo muito particular, porque eu tenho 2 doenças autoimunes, né? Chega a ser uma síndrome. Então, eu vou ter deficiências em algumas coisas, que seja que eu produzo adrenalina demais por causa das doenças que eu tenho, tá? Que eu tenho manutenção, mas elas ainda não têm cura, tá? Então, eu preciso informar para esse cérebro, nas ondas que faz com que ele derrame mais adrenalina, que elas têm que ficar um pouco mais tranquilas. Agora, vamos lá. Alzheimer trata? Trata. AVC, pós-AVC. O Alzheimer, assim como outras demências, o ideal é quanto mais cedo o diagnóstico possível. E ele vai sair no mapeamento, gente. Sim, vai que tá assim, que a pessoa tá com a cognição diminuída. Isso é muito ruim. Ele não dá lá o nome, Alzheimer, entendeu? Porque demência tem muitos tipos também, mas a gente vê que as ondas que tendem a isso estão crescendo. Então, a gente quer que diminua. Outra coisa que trata é Parkinson, por causa da condução elétrica. Você tem noção do quanto você pode melhorar a sua qualidade de vida? Exatamente. Por mais que eu não tenha, a gente não promete uma cura. Exatamente. Não, e por mais que eu não tenha uma doença, é isso aqui. Mas quem hoje que não tem um processo estressórico, e o pesquisador norte-americano, ele trouxe há uns 2 ou 3 anos atrás, as 10 situações que mais detona, vamos dizer assim, porque é igual uma bomba mesmo, é igual uma granada, detona o cérebro. A primeira delas é financeiro e profissional. Me diz uma coisa, nós, América do Sul de uma maneira geral, qualquer lugar do mundo, mas América do Sul de uma maneira geral, quem que não tá com preocupações da estabilização financeira? Você fala pra mim que tá todo mundo, é igual eu falo, já enlouqueceu ou foi pro Tibete levitar. Entendeu? Então, nós não precisa ter uma doença em si. É lógico que tem coisas específicas que a neuromodulação consegue, tá? Inclusive, pacientes com dor crônica, que não tem uma causa. Fala assim, gente, mas essa pessoa não tem... Enxaqueca. A gente trabalhou com uma paciente que tinha uma enxaqueca exaustiva. Que ela falava que tinha vontade de tacar a cabeça na parede. Entende? Então, assim,
Então, a gente já falou de Alzheimer, de doenças psicossomáticas, Sim. a gente já falou da menopausa. Sim. Então, mulheres, pensa, você tá entrando na menopausa, como você pode melhorar o seu padrão de qualidade? Olha, é lógico que se a gente pega uma mulher na menopausa, a gente pode repor de uma maneira muito conscienciosa os hormônios com ela, ótimo. Mas e aquelas mulheres que eu não posso? Exatamente. E o estradiol, que é o hormônio feminino, que acaba na menopausa, ele tem 42 funções no cérebro. 42. É por isso que a diferença entre o cérebro masculino e feminino, por isso que a mulher dá conta de fazer de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Algumas coisas que são muito características femininas é pelo hormônio estradiol. Inclusive o Dr. Paulo Musi, que é um médico ortopedista que trabalha muito bem com hipertrofia, com saúde de maneira geral, ele fala, é o hormônio da inteligência, porque ele deixa o cérebro fazer um monte de coisa, que é a diferença do cérebro masculino e feminino. O feminino comum tem o estradiol, a progesterona, tem um pouco de testosterona agora, também. Você imagina quando você faz uma neuromodulação e reativa partes essenciais desses 42. Exato. Dessas 42 funções. E não só isso, como assim, é uma mulher que já teve um câncer ou que por algum motivo ela não pode repor hormônio. Então quer dizer que ela está fadada a sofrer com o processo da menopausa? Ficando com o processo? Não. Exatamente. Por mais que assim, a modulação não está fazendo secretar mais hormônio. Essa mulher, se ela teve um câncer, ela não pode secretar mais esse hormônio, tá? Só que o cérebro tá arranjando pelas ondas elétricas formas de trabalhar mesmo sem estar recebendo. É a mesma coisa que eu falar assim pra você. Olha, pra fazer determinado tipo de coisa, eu preciso... vou dar um exemplo bem bobo. É um exemplo, você faz muito bem um bolo de fubá. Você fala, nossa, eu faço mesmo. Só que não tem fubá. Mas eu tenho laranja, eu tenho coco. Se você quiser, vai sair um bolo para o café da tarde, para o café da manhã, mas não especificamente nisso. Então, o cérebro, ele vai dando um jeito e fala assim, nossa, mas se eu passar essa onda por aqui, eu vou ativar o estradiol, ativaria parietal, fronto parietal. Eu vou ativar fronto parietal mesmo o hormônio não estando chegando aqui. Por que você acha que de uns anos para cá, o número de mulheres diagnosticadas mais de 45 anos, 50 anos, diagnosticada com Alzheimer, aumentou muito em relação a homens? Porque mulher entra na menopausa. Porque o danado do estradiol tá indo pro espaço. Exatamente. Aí você lembra que você conseguia fazer 4 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. E hoje, malemar, você tá dando conta de fazer uma. Exatamente. Né? E daí, porque ainda se tem, principalmente a nível aqui do nosso país, Brasil, que menopausa para uma mulher é fim de carreira, sabe? Fim dos tempos. Sendo que não. Hoje as mulheres estão entrando na menopausa ainda no auge de mercado de trabalho. Então, por que eu preciso, eu tenho costume de falar, por que eu preciso empurrar uma carroça morro acima e carregada, sendo que eu posso fazer de uma... Porque a mulher entristece, ela... e tem que dar conta do mesmo jeito mexe com tudo. Não tem. Então não tem. Inclusive, com Tazi, a minha porque eu palestro... todo ano eu tenho um tema, né? Que eu levo, e desse ano é neuromodulação na menopausa. Tá. E a gente tem casos pra embasar um tanto bom. Pra e embasar. Às vezes nem chegou pra gente com a queixa básica da menopausa, mas você descobre que é isso. E existe uma coisa na menopausa importante se falar também, para ligar com a endocrinologia, que é a janela de oportunidade. O que é isso? Uma mulher entrou na menopausa. Ela tem 5 anos para começar a repor algum tipo de hormônio. Se ela entrou na menopausa, mas já tem mais de 5 que ela não repõe, a gente não pode repor mais. Que a gente vai estar correndo um certo risco por causa de receptor de hormônio. Então, essas mulheres também, por mais que estejam passando mal, eu não posso.
Outra coisa, a história dos calorões, dos fogachos, cada vez que eu tenho um fogacho, eu posso perder 0,1 a 1% dos meus neurônios. Coisa que a gente não sabia. Pai amado! Que a gente não sabia até bem pouco tempo atrás. E até hoje, o que se repete? Não, aguenta aí porque vai passar. Vai, não, é uma fase. Esse calorão passa, 4 meses, 6 meses. Às vezes menos. E realmente foi o diagnóstico que a minha mãe recebeu. Porque ela teve fogachos de suar. Sim. Suar, de um suor excessivo. Sim. Porque sentia muito calor. Agora, uma outra coisa, assim, pro público masculino da neuromodulação. Certo. Para quais homens, no geral, assim, você recomendaria a neuromodulação? Deixa eu falar uma coisa que a gente recebe muito, porque ainda que uma clínica de endocrinologia, que a maior parte são mulheres, nós temos um número de homens bem grande. Eu quero falar para esse público também, porque, que acontece? Porque agora, como a gente dosa a testosterona de uma maneira mais fácil, mais simples, você dosa de manhã, no outro dia tá pronto. E os homens falam assim, eu tenho uma boa, porque assim, fazer atividade física aumenta a testosterona. Eu faço atividade física, eu como bem, eu não vivo, não é uma alimentação à base de fritura e doce, e a minha testosterona trava, eu tô sem ânimo. O que acontece? A testosterona é nosso único hormônio antidepressivo. E geralmente o homem é provedor, é do trabalho. E tá usando muito a testosterona para o cérebro. Para não entrar em depressão ou para não cair muito. Só que então a parte física tá ficando com uma fração menor. O consumo exacerbado que o cérebro tá comprometendo. Exatamente. E isso pro homem vai dando um desespero, porque o homem é mais imediatista do que a mulher, certo? Mas não é possível. Isso aqui não tá indo. E também questão insônia, porque hoje a insônia, antigamente a gente falava insônia só em pessoas um pouco mais velhas. Quantos adolescentes com insônia? A gente trata aquela adolescente que falou, tem insônia, que a mãe fala, ela era crônica. Ela era bebê, ela não dormia, ela não chorava, mas se chegava no berço, ela estava acordada. Não dormia. Então, isso para os homens, e assim, pro homem ainda responde. Então, eu tenho uma parte da neuromodulação que vai ajudar ele a ter uma absorção melhor de testosterona. Na verdade, não é nem absorção, é o gasto ser bem trabalhado. Entendi, igual que a gente controla a corrente que está consumindo igual demais. Que as pessoas falam, fulano ganha 20, 30 mil reais por mês, mas ele não sabe gastar, então ele nunca tem, entendeu? É a mesma coisa na sessão hormonal. E outra, como eu fico resolvendo as coisas com uma maior facilidade também, isso dá um equilíbrio. Você deixa de consumir demais. Você deixa de consumir, você deixa de colar as plaquinhas lá dentro. E a gente tem casos clínicos, igual você já citou agora, doutora, dos adolescentes. Como tem os pais tragam adolescentes. Tanto com problemas emocionais, né? Tanto com problemas comportamentais. Sim. E tanto adolescentes que já têm uma idade mental fora da idade que ele deveria estar vivendo o processo da adolescência, né? Sim. Então, eu acho importante a gente falar para esse público também que nós mapeamos, que a gente faz essa leitura que tem obtido resultados incríveis de pacientes que melhoram o desempenho na escola, melhoram o comportamento afetivo com os pais, porque eu tenho muitos pais que chegam lá e reclamam que os filhos não se abrem mais, não falam. Sim, né? Porque quando chega num determinado ponto da adolescência, que tem aquela produção grande de hormônio, o comportamento dá uma mudada, né? Eles ficam descoordenados, porque é difícil até pra eles entenderem, não estava acostumado, né? com aquela coisa toda. E como o mundo que a gente vive hoje é muito rápido, é muito imediatista, dá uma, como diz o outro, dá uma bugada, como eles falam, né? Dá uma... Então, vai acontecer algumas coisas, a gente é humano, ninguém tá falando vamos virar máquina, mas tem como passar hoje pelas coisas sem ser tão... Porque a nossa geração ainda trouxe uma coisa assim, tudo tem que ser penoso. Tudo tem que ser muito difícil. É a história de levar no osso do peito.
E nós não temos mais essa necessidade. A gente vai ter as nossas dificuldades, mas não precisa ser cultuada. Exatamente. Já dá muito para facilitar a nossa vida hoje. E facilita, porque quando você tá num cansaço extremo mental e você vai e descansa e você acorda cansado, 90% dos pacientes têm essa queixa. Sim. Eu durmo bem, mas eu acordo extremamente cansado. Mesmo antes da neuromodulação, minha ficha clínica ela é um pouco diferente, que eu tenho muitas perguntas de várias áreas, né? E uma das perguntas que eu pergunto de sono, eu falo assim, você dorme bem, ou você acorda muito durante a noite, e você dorme e acorda descansado? Não, doutor, eu durmo. Tem final de semana que eu durmo 12 horas seguidas, mas falar que eu acordei descansado... Não, eu esqueci já quando que eu fazia isso. Pois é, e nada mais é que você tá tendo uma insônia. Tipo assim, você vai Ou falar... Ou assim, você dorme, não é mentira que você dormiu, mas você não entra em sono REM pelo tempo, daí realmente não tem o descansar. E não adianta, gente, não adianta. E você não se caracteriza com uma insônia. Não, insônia porque você deita e dorme. Fala, não, eu dormi. Sim, você deita e dorme. Mas não tá chegando no lugar correto. Então, assim, o cérebro vai continuar sendo o maestro da nossa orquestra. Só que com todos esses aparelhos, com todas essas tecnologias, a gente pode melhorar o funcionamento para a gente ter uma vida, se a palavra não for mais tranquila, mas menos penosa. Vamos falar do nervo vago? Sim. Esse é novidade. Esse é novidade. Esse tá quentinho. Esse tá. O nervo vago, a gente fala muito do nervo ciático, que é muito grosso. E tá na mídia, né? Tá. Então vamos aproveitar que Tá. Tem vários artistas agora que eles entram em um cansaço extremo, numa rotina de shows, numa rotina de gravações e tudo mais. E tem alguns já apareceram falando que tá fazendo essa estimulação de nervo vago. Mas o que é isso? O nervo vago, ele é um nervo, a gente fala muito do nervo ciático, que é muito grosso, e a gente sabe que quando ele dói pra matar mas o nervo vago, ele entra, ele sai, né, de uma parte de um par craniano que a gente fala do cérebro, e ele é o nervo responsável por o trabalho do estômago. Então tem muita gente que fala assim, eu faço endoscopia porque eu tenho ou uma dor de estômago ou uma queimação que não passa e não tem nada no meu estômago. Eu não tô com acidez, não tem nada, mas eu continuo. É o nervo vago. Zumbido. O zumbido. A pessoa sente aquele zumbido que não passa e ela reclama que aquilo tá... Imagina, você conviver com barulho na sua cabeça. Que não para nem quando você dorme. Exatamente. Tá? Então, é estímulo porque o nervo vago, como ele é bem grosso e muito comprido, as raminhas que saem dele é como se saísse um monte de mãozinha dele assim e vai para um monte de lugar. Um deles é a história do zumbido, tá? E é muito comum as pessoas com zumbido ficarem com muito mau humor, porque não para. Não para. Assim como o zumbido, a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele é um monte de coisa para não ser... será que não tem um problema de circulação? Mas daí a pessoa já vem pra você e já fez tudo, já foi no otorrino, já foi no neuro, já foi... E não tem. Toma medicação apropriada e não melhora. Quando você vai ver, tá tendo uma hiperestimulação do nervo vago. Ele tá trabalhando de uma maneira meio maluca, tá? E inclusive a gente pega até na orelha, é bem engraçado, porque sabe quando assim... a orelha da gente tá muito quente, às vezes alguma... Aí você fala assim, tem alguém falando mal de mim. É o estímulo do vago que tá pegando fogo. E você pode ver que é muito comum a pessoa falar assim, nossa, meu estômago tá queimando e minha orelha tá queimando. Tá vendo, gente? A gente tem que desmistificar certas coisas. Porque olha aí, quando você imaginar que a sua orelha tá queimando porque o culpado é o nervo vago. É o nervo vago. E o nervo vago, ele dá uma sustentação. Seja se eu tô com zumbido, melhora. Enxaqueca também pode ter influência do vago. E outra, querendo ou não, qualquer que seja o seu tipo de
insônia, o nervo vago tá no meio, porque ele sai do par craniano que fala do sono. Tem alguma não recomendação, você acha? Olha, para alguns tipos de tem pacientes? que tomar muito cuidado com quem usa válvula, porque tem algumas válvulas intracranianas, daí não pode usar. Quem tem marca-passo, precisa saber o que pode, o que não pode, qual é. Porque tem alguns dispositivos cardíacos que ele não é um marca-passo, precisa saber o material. Então, essas coisas precisam ser avaliadas. Não é que não pode para ninguém, nem que pode para todo mundo. Precisa ter avaliação. Para saber, não, com esse material, essa técnica não pode. Mas essa aqui pode. As gestantes, a gente costuma... Porque como a gestante tem uma água abdominal, então muda um pouco, a gente costuma esperar... gestar primeiro. Gestar primeiro, tá? Costuma fazer isso. Então, ótimo, para vocês entenderem que para quase tudo tem uma solução. A gente provindo do cérebro. Exato. Vai. A gente fala, a gente não gosta em medicina até desse tudo, mas é que não é tudo. É que a gente arrumou o maestro da orquestra. Então não interessa se ele vai fazer um show de chorinho, de rock, de MPB, de música. Como é que isso que eu tô fazendo vai sair melhor? Sem eu me lascar. Sem eu me levar ao fundo do poço do cansaço. E não deixar chegar nesse fundo do poço, né? Exatamente. Porque assim, ó, o seu corpo, as suas atitudes, o seu jeito... Você tem os indicativos que você não tá bem. É igual eu falo. Qualquer que seja a prática, a técnica, a personalidade, ninguém muda. Se alguém achasse assim, nossa, vai lá, eu, né, no caso, vai lá, faz neuromodulação pra você ficar um anjo de candura, pra você ficar quietinha. Ia ser toda a neuromodulação do mundo. Entendeu? Não ia dar muito, não. Mas eu vou te falar que até os ranzinza dá uma melhoradinha. Sim, mas porque mexe nas sensações dos sentimentos. Mas que às vezes o ranzinza, ele tá ranzinza porque ele não tem nem dopamina pra expressar. Pra ele tá tudo ruim. Então não é que ele seja um ranzinza, ele está há muito tempo. Tá cultuado já, né? O cérebro não tem outra coisa pra dar. Agora, quando você é uma pessoa que eu sou extremamente proativa e reativa, isso não vai mudar. Só que eu não estou levando mais meu cérebro e meu corpo pra exaustão, porque eu tinha um problema muito grande. Eu parava a hora que, assim, era um adoecer, mas adoecer caiu. Porque eu tenho resistência física de aguentar o rojão. Não, eu não preciso de médico. Vai dar. Vou tocando. Gente, é manutenção. Saúde é manutenção. Não tem. E quanto mais você cuida, mais resultado você tem. Exatamente. E se você desacelera, e o fato de você ser muito acelerado, isso não é saúde, não é pré-indicativo de saúde. E tem um grande problema nessa pegada desse pessoal que é super acelerado. A vida inteira você recebe bonificação por isso. Porque fulano é muito rápido, então é melhor. Ele consegue um emprego melhor, ele trabalha melhor. E outra coisa, que essas pessoas que são muito aceleradas e são assim rápidas no que fazem, que muitas vezes elas não se tocam. Sempre as piores coisas são empurradas para ela e isso aqui não deu pra fazer, fulano não fez, dá pra ciclano lá, porque ciclano ele sabe. Resolve. Ele sabe. Então eu falo que é a história de carregar o piano nas costas. E não sabe por que tá morto de cansado. E cria mais uma coisa nessas pessoas. Deixa que eu faço, que só eu que faço bem. E deixa eu te contar uma coisa. Delegar, então. Quando você diminui o ritmo, melhora a sua percepção, melhora a sua produção, a performance fica melhor. Mas o fato de você achar que você é acelerado e que você faz tudo bem e que tá tudo bem. Não faz e não tem. Só que daí a pessoa acha que ela tem que ali tem rendimento. E na verdade não tem. Aí quando ela cai lá e se vê num precipício, porque chega uma hora que o corpo vai cobrar, a mente vai cobrar, porque ela tá trabalhando em excesso, ela vê que quando ela começa a tratar, a performance começa a com menos horas de trabalho, ela consegue fazer tudo o que ela fazia antes de uma maneira diferente. Tá? Então, tem inúmeros casos aí, pessoal, que a gente consegue
trazer para vocês, né? Até acho interessante depois a gente tá sempre pontuando, colocando aí Sim. quais são os casos que nós tratamos. Sim. Mas se falar de cérebro, já vamos deixar aqui claro para vocês. Mapeia. E aí a gente vê. Exatamente. Se tem ou Aonde sobra, não, aonde falta. É igual se o que eu tem ou estava não comentando tratamento. a respeito da depressão. Eu posso pegar uma pessoa que tem excesso de onda lenta e está depressivo, como eu posso pegar uma que tem excesso de onda rápida e está depressivo. Então, é um tratamento para cada um mesmo. Por isso que eu vou convidar vocês para as nossas redes sociais, que tem muita coisa lá e muita coisa nova também que a gente está colocando. Doutora Rosana, DRA Rosana Oliveira, que é o nosso Instagram, e também tem o nosso canal no YouTube, que a gente também leva muita coisa para lá de uma maneira mais completa, e no Instagram também tem muita coisa. Essa semana mesmo a gente estava falando de cozinhar em qual tipo de panela. A gente pode pensar que é uma coisa boba, que é só da nutrologia, mas o cérebro com alumínio não funciona, né? Exatamente. Então, é tudo assim, coisas pontuais, coisas que eu posso fazer do dia a dia que me melhora, e tá tudo lá nas nossas redes sociais. E a gente vai continuar outros bate-papos. A página da clínica está disponível, pessoal, entrem lá, nos sigam. A doutora Rosana traz o básico do dia a dia para vocês terem uma qualidade do dia a dia melhor. E tem algumas coisas também que a gente não tinha pensado, falando, nossa, eu posso ter isso. Entra lá no nosso Instagram, que nós temos grupos VIP. Exato. De WhatsApp, que a gente traz mais coisas também. E vai trazer muita informação. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, né? Eu sou a Karina, sou a gerente lá da clínica, e a gente está disponível para tirar todas as dúvidas e para mapear essas cabecinhas. É isso aí. E os mapas metabólicos também.